eu quero convidar para se somar ao nosso time ela, que é autora da manchete do portal UOL Agora, aliás, desde o início da tarde, tornou-se uma das matérias mais lidas ao longo de todo o dia, desde que foi publicada. Ela que explicou para vocês ontem quem eram os irmãos Rodrigues, a Delcy, que é a presidente interina, e o irmão dela, que é só o presidente do Congresso venezuelano. E são esses dois, essa dupla que Mariana Sanches apontou ontem como uma dupla poderosa e para ficar de olho, que hoje ela avança e traz essa apuração importantíssima. Delcy, a presidente interina, e o irmão dela, chefe do Congresso venezuelano, conversaram com americanos, interlocutores de Trump, meses antes da captura de Maduro. Mariana Sanches já está aqui com a gente. Mari, querida, quero te dar as boas-vindas. E, Mari, eu queria que você explicasse para a gente, em tese, o contexto não era Maduro. Mas, avançando um pouco aqui em cima, obviamente eu li e reli sua matéria 3 vezes, né? As conversas com esse interlocutor de Trump não se davam em torno de Maduro, mas para alguém que precisa não só ser, mas acima de tudo, parecer honesta e leal ao presidente que foi capturado, é uma bomba ter sido flagrada ou ter mantido conversas com alguém próximo ao presidente que o, abro aspas, sequestrou, fecho aspas, como classificou a própria Delcy. Bem-vinda, querida. Obrigada. Boa tarde, Dani, Couto, Carla. Boa tarde à nossa audiência. Pois é, a gente avançou, você bem lembrou que ontem eu comentava sobre os irmãos Rodrigues, essas duas figuras que eu acho que vão virar duas figuras bastante conhecidas do público brasileiro daqui para diante. E sim, a gente avançou nessa apuração para descobrir que, de fato, a Delcy e o irmão foram os principais interlocutores dos emissários de Donald Trump nos últimos meses todos, aliás, desde o início do segundo mandato, em janeiro, Dani. E aí, para além disso, né, eu consegui apurar, inclusive, algumas situações em que essas conversas se deram e como elas foram, na verdade, alienando a líder da oposição, Maria Corina Machado, e aproximando cada vez mais o embaixador americano Richard Grenell, que era o enviado presidencial para missões especiais para a Venezuela de Donald Trump, da Delcy e do irmão dela. Então, vamos começar com um episódio que eu quero detalhar aqui para quem nos acompanha, que é logo na segunda semana de governo Trump, a gente teve uma cena que chocou muita gente, que era o aperto de mão entre Grenell, esse enviado de Trump, e Nicolás Maduro, sendo que a gente sabe que desde 2019 os Estados Unidos sequer mantêm uma embaixada funcionando no país, fecharam a embaixada, não mantinham relações com o governo Maduro. Portanto, o aperto de mão, a foto dos dois sorridentes era um dado, né? E isso foi a única coisa que o Maduro recebeu em troca da libertação de 6 americanos que ele estava mantendo presos na Venezuela sob a acusação de terrorismo e que os americanos diziam que eram apenas reféns da gestão Maduro para poder pressionar os Estados Unidos pelo fim de sanções econômicas, de embargos de todo tipo que já tinham sido colocados. E aí eu descubro qual é o bastidor completo dessa negociação. A negociação, na verdade, foi feita com a Delcy, que era então vice-presidente, e com o Jorge Rodrigues, que já era o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana. Os dois negociaram o seguinte acordo com o Grenell, especialmente a Delcy. Ela primeiro ofereceu 2 prisioneiros como um gesto de boa vontade, mas deixou muito claro que estava insatisfeita com a visita que Grenell faria pessoalmente a Maria Corina Machado, a prêmio Nobel, inclusive, a líder da oposição venezuelana, cujo grupo teria ganhado as últimas eleições que teriam sido fraudadas por Maduro. É o que internacionalmente o consenso do que aconteceu nas eleições de 2024. Pois bem, o Grenell viu ali a oportunidade de oferecer para ela, e isso nos diz muito sobre o quão pragmático é o governo Trump. Em troca ele pediu: me dá 8 prisioneiros, que em vez de eu visitar a Maria Corina, eu só telefono para ela. Então a Maria Corina não vai ter uma foto minha com ela, como o Maduro terá.
E a Delcy falou, negócio fechado, eu vou com vocês então, vou fazer isso e assim mas eu só topo liberar 6. Você topa 6 prisioneiros? Pronto. Dia 31 de janeiro, o Grenell parte de Caracas com 6 prisioneiros ainda vestindo as suas roupas de presidiários num avião presidencial americano, num exemplo do que é o pragmatismo que a Delcy é capaz de entregar, né? E a partir daí a gente foi vendo as fontes, tanto em Washington quanto em Caracas, me contam que a relação com a Maria Corina Machado do Grenell, que era o principal homem de Trump para negociar na Venezuela, essa relação só azedou, viu, Dani? Porque a Maria Corina não conseguiu convencer o Grenell de que ela seria capaz, uma vez no poder, de garantir a extração de petróleo e de minérios, que era prioridade do governo Trump. E continua sendo. Aliás, o Trump não faz nenhuma questão de esconder isso. A Maria Corina não tinha um plano que o Grenell tenha considerado um plano bom o suficiente. E o Grenell conseguiu convencer o Trump disso, inclusive. Só que a gente vai vendo que a evolução da situação vai de um jeito que Maduro não topa os acordos que estavam sendo costurados por Grenell e por Delcy, inclusive. E aí, em outubro, parece que o Grenell perde a chance para o Rubio, Marco Rubio, secretário de Estado, que foi eleito pela diáspora venezuelana, entre outras diásporas latinas na Flórida, né? Gente que saiu dos regimes de esquerda, regimes autocráticos de esquerda da região, e que passa, então, a encampar essa solução de decapitação do governo Maduro por via militar. Parecia ali que o Grenell tinha perdido o jogo, né, Dani? Só que, curiosamente, quando a operação militar é feita, quem sobe ao poder são justamente os interlocutores de Grenell. O regime chavista continua em pé e parece que, mais uma vez, o que vai acontecer é essa negociação sem o Maduro, verdade, mas com o regime chavista e pró-petróleo, como queria essa ala aí do trumpismo e do chavismo desde o começo, desde janeiro, como a gente está mostrando aí na matéria. Principal ponto, né, Carla Couto? Eu já havia falado sobre isso e agora eu pego o gancho que a Mariana Sanches nos dá, trazendo toda essa apuração, como Delcy, né, se catapulta dentro do trumpismo ao negociar a soltura a devolução, digamos assim, né, de prisioneiros que eram do interesse dos Estados Unidos em troca de uma não foto de Trump com Maria Corina Machado, né? Isso deixa, assim, é que essa apuração, ela conta tantas coisas, eu acho interessante, né? Ela nos mostra, assim, o quão também egóico é o presidente norte-americano, né? Veja, uma foto minha, ela não vai ter, você pode ter e tal, veja que importante. São 8 vidas, assim, em troca de uma não fotografia, né? E como a outra cai em desgraça por ter levado o Nobel, ou o Nobel da Paz, que era ali objeto da fixação de Trump, e agora não consegue mais, né? Ela estava dando entrevista, foi falar com a Fox News, você viu, Mari? A Maria Corina Machado? Foi falar com a Fox News, que é uma emissora muito simpática a Donald Trump nos Estados Unidos, dizendo, não, mas eu vou oferecer pessoalmente para ele, para a gente dividir esse prêmio Nobel da Paz. Agora, o que isso nos mostra, Carla, acima de tudo, é que o chavismo vai ter uma representante mais linha dura e mais raiz do que era Maduro, chefiando o governo, disposta a entregar o que o Trump quer, petróleo, e não cobrada a resolver, em tese, o que se gostaria, né? Quando a Land of the Freedom, a terra da liberdade, chega para capturar o ditador malvado, que foi o que eles tentaram defender, as pessoas passaram, então tá, agora a gente vai ter liberdade. Não, né? Já tem 16 jornalistas na cadeia. Ou detidos e depois liberados.
Eu queria dar parabéns para a Mari por essa matéria e lembrar de uma outra dela muito importante que a gente fez aqui no UOL, que mostra um pouco dessa personalidade do Grenell, né? Grenell, desculpa. Grenell, que mostra ele aí, que foi ele, né? A matéria aqui até cita, mas que foi ele que fez toda a questão da foto entre o abraço, né? Entre Trump e Lula. Uma figura muito importante que explica bastante desse governo Trump. Então eu também convido, já que a Mari fez essa matéria que está na manchete, que é muito importante, eu convido para essa outra, porque é aquela coisa, recordar também ajuda a gente a entender um pouco. De fato, eu acho que a Mari destacou aí, e que eu destacaria, é o protagonismo, né? É o pragmatismo, desculpa. É o pragmatismo que tem a atual presidente da Venezuela de mostrar que ela está disposta, de fato, a ceder a Donald Trump e, enfim, já não era de hoje. Eu acho que ainda tem várias perguntas ainda sem respostas sobre essa operação, né? E a nossa colega que trabalhava na Venezuela trouxe antes, sobre o que facilitou, as traições que aconteceram. Agora, o fato é que, mostrando esses personagens, entrando e entendendo os bastidores dessas negociações, vai ficando claro que o Trump está mais perto, na minha avaliação, do objetivo dele, né? Acho que ele deve conseguir dominar a Venezuela aí pelos próximos meses. Você mesmo lembrou, né? Ele fala que 30 dias é pouco. Não sei se a Mari tem mais informação nesse sentido de prazo, quanto ele imaginaria trazer uma nova eleição, mas o fato é, ele está desenhando o plano dele muito bem e ele conta com, no outro lado, personagens que começam a mostrar que tinham alguma aceitação e com abertura ao diálogo e à negociação que não necessariamente interessa ao povo venezuelano especificamente, né, Dani? Não, acho que você vai no ponto, né, Coach? Porque, assim, para Donald Trump entregando o petróleo, ampliando a produção e deixando as petrolíferas americanas entrarem, não foi à toa que as ações, Carlinha, da Chevron, por exemplo, ou Chevron, como acharem melhor, empresa norte-americana, no dia seguinte estavam tendo uma alta expressiva, porque ficou evidente que ampliaria ali a presença das petrolíferas americanas. Então, assim, tá claro, Coach, que se ela deixar o petróleo sair e as empresas americanas entrarem, ela fica sem precisar dar muita explicação ao povo, entendeu? Porque se a legitimidade de Maduro, que era a figura conhecida, era questionada, né? Porque não comprovou que venceu a eleição, ao contrário, né? Organismos internacionais disseram, não, você perdeu e não está assumindo. Imagina que dirá dela, que já não é, como disse a Eliana Jorge agora há pouco, uma personagem popular, né? Boa tarde, Mariana. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, não só essa matéria de hoje, mas toda a cobertura aí nos Estados Unidos, que não deve ser fácil, né? A gente fala muito do roteirista do Brasil, que está enlouquecido, mas o da Venezuela e dos Estados Unidos também não fica atrás, né? Então, eu queria saber um pouco do teu trabalho, o making of, como é que você conseguiu tantas informações, né? Se foi mais do lado americano ou mais do lado venezuelano? Como é que você, desde quando você está seguindo essa trilha? E uma coisa que eu estou com esse negócio na cabeça, alguém me esclarecer, o papel que a China jogou nessa história. Porque não é diretamente o petróleo que a Venezuela tem, que os Estados Unidos é o maior produtor mundial de petróleo, mas é o controle do petróleo da Venezuela que a China estava entrando lá também para explorar, né? E isso explica por que foi agora, porque o grande ponto central do Trump, a Venezuela é uma peça desse jogo, é controlar a América Latina, a América do Sul, e evitar o avanço da China nessa região, que foi grande nos últimos anos. Então, eu queria que você explicasse um pouco isso. Qual foi o papel do oculto, né? O papel oculto da China em tudo isso? Aquela, né? Para.
Porque o coach quer saber o background da apuração da Mariana Sanches. Eu amo. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou chamar o intervalo. A Mariana Sanches, enquanto isso, respira e vê por onde ela se sai com essa. Foi muito bom o coach falando: eu quero saber onde você apurou mais de colado. E tava eu e a Carla aqui falando: gente, só o nosso amado mestre para poder tacar uma dessa e todo mundo se sentir lisonjeado, além de tudo. A gente vai fazer uma pausa para você que está na televisão, você que está com a gente na internet já sabe, aqui sim a gente não para nunca. Vamos juntos, a gente volta já já. Respirou, Mariana. Respirou. De China a gente vai falar logo mais. Está chegando aqui no All News Elias Jabbour, professor, ex-diretor do Banco do BRICS, autor do livro sobre China mais lido e mais vendido no Brasil, inclusive no ano de 2025. De novo, a gente foi capturá-lo fora do país para que ele possa falar bastante sobre o papel desse agente oculto à China. Mas vamos lá, Mariana, e aí? Você apurou mais com quem? O povo quer saber, o coach quer saber. Pois é, a primeira coisa que eu diria é: coach, pega o meu zap, vamos continuar essa conversa no zap, que vai ser mais tranquilo. Mas, em público, o que dá pra gente dizer é o seguinte: eu acho que tem uma pista aí muito importante, porque esse personagem, coach, ele já apareceu antes, quando a gente fala do Brasil, que é o Grenell, que a Carla bem citou. Esse personagem foi muito importante para desatar o nó do abraço entre o Lula e o Trump. Foi ele quem chegou no Salão Oval da Casa Branca e falou para o Trump: escuta, olha só, não tá legal esse negócio de tarifa. Eu acho que não é bem isso que está acontecendo lá em Brasília, lá no Brasil. Acho que é melhor recalibrar. O pessoal dos negócios está reclamando. Por que você não recebe um amigo meu aqui, empresário muito importante, chamado Joesley Batista? E foi assim que o Joesley foi parar no Salão Oval da Casa Branca. Isso eu apurei aqui também. E não só no Salão Oval da Casa Branca, como um pouco depois, né, no fim do ano passado, o Joesley também foi parar no Palácio de Miraflores, onde ele conversou com o Maduro, pouco antes da queda do Maduro. E sem que isso tenha passado pela diplomacia brasileira. Mas isso certamente teve conexão, mais uma vez, com o Grenell, esse personagem pragmático que atua como um enviado do Trump, uma eminência parda na região, e que vai desatando uns nós à revelia do próprio Marco Rubio. Eu acho que isso é uma dica importante. E aí, quando você descobre o que está começando a acontecer, você vai para o terreno, né? Vai para Caracas para ver o que as pessoas lá confirmam ou não do que se apurou. Acho que dá para dizer por aí, coach. Gente, obrigado, é isso. Valeu. Ela se saiu lindamente, hein? Mariana Sanches. Eu vou aproveitar, então, que a gente tem segundinhos aqui antes de voltar. Quero me despedir da Mari, porque ela vai produzir mais e mais e mais com a nossa audiência toda reunida, mas a Carla Araújo está muito certa. A gente falou desse perfil ontem aqui. Carlinha ontem tinha um café muito importante, tá bom? Estamos voltando para todo ar. Ontem ela me abandonou, hoje ela veio. Eu quero recomendar esse perfil com todo mundo. Estamos ao vivo de novo, então, para toda a nossa audiência. A gente estava aqui ouvindo Mariana Sanches dizer que a única dica possível de uma apuração era revisitar a importância dessa eminência parda da diplomacia de Donald Trump e o Grenell. Eu ontem falei isso aqui, Carla menciona hoje de novo. Mariana Sanches produziu um perfil, é uma matéria, uma reportagem longa, alentada, com muitos momentos que mostram como este personagem de Donald Trump, da diplomacia de Donald Trump, foi importante. Então, faça este exercício, dê um Google, assine jornalismo. O trabalho que a Mariana faz custa muito recurso, exige muito tempo, exige dinheiro dela e exige proteção institucional. O jornalismo não é uma parada fácil de fazer. Então, a gente celebra quem faz com seriedade, celebra o fato de que ela está no nosso time e convida você a abrir o texto da Mariana e entender a qualidade, a quantidade de informação que você pode ter acesso estando aqui conosco. Mari, de novo, parabéns. Amanhã eu espero a sua próxima bomba. Se for de madrugada também não tem problema. E nesse caso a gente está falando da bomba no sentido figurado, não literal.
Um beijo para vocês. Fico devendo a resposta da China para o coach, mas de repente eu volto amanhã, coach, e a gente discute essa da China, tá bom? Um beijo para todos. Tchau, tchau.